desculpem, é cautela, né? Muita cautela. Primeiro porque nós sabemos que é grande o volume de pessoas que trabalham fazendo montagens de cena e de sons. Então, cautela. Segunda cautela é porque eu não vi nenhum grande jornal, um jornalismo mais sério, ah, noticiando, né, fazendo menção. Eu procurei na internet, por gentileza, se eu estiver enganado, me enviem o material, tá bom? Mas eu dei uma procurada, não encontrei ninguém na internet que seja sério, algum jornalismo oficioso falando do fenômeno. Esse é um outro aspecto que a gente precisa ter um pouco de cautela antes de fazer uma afirmação mais concreta a respeito do fenômeno. A terceira coisa que eu estranhei muito é porque só há um vídeo, basicamente. Imagine, num mundo como o nosso, onde todo mundo tem um celular e uma câmera, consequentemente, só um celular fez essa filmagem, né? Então é muito estranho um som tão poderoso como aquele, um arco visível a céu aberto durante o dia e ninguém mais filmar. Então me deixa assim com um pé atrás, né? Aí eu ouvi que em Minas Gerais teve um fenômeno parecido, num dia chuvoso. Eu assisti a imagem também no YouTube e até a opinião da NASA, né, falando que esses fenômenos acontecem mesmo, que são movimentações atmosféricas. Enfim, então eu diria muita cautela, não tomar as coisas como certas, né? Mas aproveitando a deixa, né, e falando rapidamente a vocês que de fato a trombeta na Bíblia tem um valor escatológico, tem um valor histórico escatológico. No Velho Testamento as trombetas eram usadas para muitas coisas, né? Porque Israel era assim um instrumento útil para a movimentação de tropas, para a chamada dos judeus que habitavam no deserto naquelas tendas, para que eles pudessem ajuntar o povo todo em determinado lugar. Então as trombetas tinham essa função histórica importantíssima. E o Novo Testamento fala muito sobre trombeta também, muito mais no aspecto profético. Por exemplo, na hora do arrebatamento, que está registrado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, fala das trombetas. Se você olhar, você encontrará a menção a essas trombetas. Na hora, diz o texto sagrado, que haverá uma palavra de ordem e ao soar da trombeta. Então, no momento em que a igreja, em que a igreja for arrebatada, antes do arrebatamento, haverá um sonido global, uma trombeta, certamente tocada por um ser celestial, com uma capacidade imensa de repercussão, que vai invadir o planeta, né? E, diferentemente do fenômeno que foi ouvido somente na cidade de Jerusalém, certamente uma trombetinha muito pequena, se comparada à trombeta profética registrada no momento do arrebatamento, porque essa vai ser ouvida por todos os que no planeta estiverem vivos, né, no momento do arrebatamento. Também há uma menção a respeito da trombeta na volta de Cristo para reinar. Então ele, no momento do arrebatamento, tocará a trombeta. 7 anos depois, terminado o período da grande tribulação, diz a Bíblia que também a trombeta soará e Cristo voltará para reinar, né? Então nós já temos pelo menos 2 momentos distintos em que haverá o toque da trombeta, e 2 momentos proféticos importantíssimos, né? E por último,
A última coisa que eu gostaria de dizer é que no Apocalipse, no período entre a trombeta do arrebatamento e a trombeta que dá início ao milênio, vemos no Apocalipse as 7 trombetas que estão dentro desse período histórico chamado a Grande Tribulação. Ali 7 trombetas proféticas também tocarão. Já são 9 trombetas, né? Veja quanta profecia há para se cumprir. E então a minha desconfiança, digamos que esse fenômeno de fato tivesse acontecido. A primeira impressão que me vem é que da parte de Deus não aconteceria, porque aquilo que acontecerá em termos de toque de trombeta já estão previstos. Por exemplo, se a trombeta tocasse hoje, se aquela trombeta do arrebatamento repicasse hoje, a igreja teria subido. Entendeu? Então, um fenômeno assim solto, só para o pessoal olhar, só para o pessoal ouvir, não é uma característica de Deus, né? Certo? Não é uma característica que a gente vê nas Escrituras. Então, há uma desconfiança que se, por exemplo, esse fenômeno acontecesse, nós já teríamos por certo que não seria proveniente não seria proveniente de Deus e da sua palavra. Quem teria interesse nisso, né? Quem sabe o anticristo. Quem sabe? Porque a Bíblia, embora nada fale sobre o fato de que o anticristo vai fazer soar uma trombeta, mas está dito, né? Se não me engano é 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, quando diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Então, o poder do anticristo é o poder do próprio Satanás. E diz o texto, com todo poder e sinais, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, esses fenômenos, digamos que eles sejam um fenômeno verdadeiro, se de fato um dia acontecer, né, então será um sinal, já sabemos que não vem de Deus, não vem da palavra de Deus. Pelo menos essa é a leitura que eu faço, baseada na própria Bíblia, mas na certeza de que o anticristo haverá de seduzir muita gente com sinais, né? Os sinais impressionam as pessoas. Os fenômenos inexplicáveis fazem com que as pessoas reflitam e até abram mão de convicções e valores. Então, digamos que esse fenômeno seja um fenômeno verdadeiro. Ele pode ser um fenômeno, como disse a NASA, de mudança atmosférica, mas também poderia ter um fundo espiritual, um ser espiritual por trás. Não é impossível que assim aconteça. Aí estão os seres extraterrestres, entre aspas, que são esses sinais que aparecem no céu de vez em quando, inexplicáveis, que as pessoas dizem que são seres extraterrestres, mas a minha desconfiança é de que sejam seres espirituais do mal, enganando e seduzindo as pessoas para que elas acreditem na mentira. Então, para mim, a minha leitura final é que esse fenômeno realmente não, se fosse verdadeiro, se for verdadeiro, eu duvido, mas se acontecesse, eu ficaria com a palavra, eu ficaria com a Bíblia. Porque aqueles que não ficarem com a Bíblia haverão de ser seduzidos mais cedo ou mais tarde por sinais e prodígios, coisas extraordinárias, só que diz a Bíblia, da mentira, que haverão
de enganar a muitos. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo